Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração.
Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Posso entrar? Boa tarde a todos.
Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a direção do IBRAM pela iniciativa extremamente importante e muito oportuna no ambiente atual da mineração. O mundo todo discute e apresenta ideias para a redução dos riscos em mineração. E esse evento que o IBRAM está promovendo através dessa live, de alto nível colocado, os debatedores colocados, os 3 debatedores, o Rafael, o Paniago e o Paulo Franca, de alto nível, figuras de proa na consultoria, na execução, na gestão das barragens de rejeitos, de modo que isso está sendo extremamente proveitoso. A Pimenta de Ávila aderiu à participação nesse evento, trazendo e compartilhando experiências de novas tecnologias e decisões e ações de pioneirismo na disposição de rejeitos, através de algumas experiências práticas de projetos que estão sendo executados na direção do que é o objetivo desse evento. Aí está a agenda da palestra, são 4 apresentações buscando dar exemplos de novas tecnologias e de progresso na direção de reduzir os riscos na disposição de rejeitos. Primeiro, o engenheiro João Pimenta vai mostrar cases de disposição de rejeitos com baixo risco, com novas tecnologias como filtração, empilhamento, secagem, etc. Depois, o engenheiro Adriano vai mostrar onde os modelos de gestão estão progredindo na aplicação de novas técnicas de controle e de gerenciamento das ações. O engenheiro Lucas Lucena vai mostrar as novas tecnologias que estão agora entrando nos estudos de dam break. Está aí a resolução 32 da ANM, que foca com bastante detalhe as novas tecnologias de dam break. E depois o engenheiro Bruno Martini vai mostrar técnicas de gestão atualmente sendo implementadas para melhorar a eficiência do monitoramento e da gestão dos riscos. Hoje, a técnica principal recomendada em todas as novas diretrizes que virão, foi falada aqui hoje das novas diretrizes da ICMM e de iCode e outros, que estão dando ênfase à metodologia do Risk-Based Monitoring and Management, que é o ponto focal da nova tendência. Monitorar os riscos principais, colocar o foco nos riscos e fazer uma gestão mais segura. Para isso é necessário ter um suporte, uma infraestrutura de monitoramento, interpretação de monitoramento e, finalmente, na parte de gestão de emergência, que o engenheiro Bruno Martini vai abordar. Eu vou passar a palavra, então, ao engenheiro João Pimenta, que vai iniciar nossas apresentações pela apresentação de casos de tecnologias de menor risco na disposição de rejeitos. Engenheiro João, por favor. Boa tarde a todos. Então, obrigado aí pela introdução do Joaquim Pimenta. Eu vou apresentar um pouco da experiência da Pimenta de Ávila Consultoria em tecnologias de menor risco na disposição de rejeitos, dentro do contexto das tendências internacionais. Após as rupturas recentes com barragens de rejeitos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Conselho Internacional de Mineração e Metais, o CMM, eles criaram
um padrão global de rejeitos, o Global Tailings Standard, com o objetivo de servir de referência para a gestão segura de estruturas de disposição de rejeitos. Esse padrão, atualmente, foi divulgado em caráter preliminar para consulta pública e nas próximas semanas ele será publicado em caráter oficial. No tópico 1 desse padrão, quando se fala na base de conhecimento, ele exige a criação e atualização contínua de uma base de conhecimento multidisciplinar sobre a área da estrutura de disposição de rejeitos e, mais que isso, também das áreas de inundação no caso de uma ruptura dessa estrutura, por meio de estudos de dam break, que é o tema do meu colega Lucas daqui a pouco. No tópico 2, comunidades afetadas, esse padrão ele exige que as pessoas afetadas pelo projeto tenham envolvimento efetivo e voz nas decisões que os afetam ao longo do ciclo de vida da estrutura. No tópico 3, projeto, construção, operação e monitoramento, esse tópico estabelece a necessidade de se elevar o padrão do projeto, da construção, operação e monitoramento, não aceitando nada diferente da melhor prática disponível de engenharia. Tópico 4 fala de gestão e governança. Meu colega Adriano vai falar um pouco sobre isso. Tópico 5, resposta de emergência e recuperação de longo prazo. Nessa parte de resposta de emergência, o Bruno Martini vai mostrar alguns aspectos do SISDAM em função dessa resposta de emergência. No tópico 6, a divulgação pública e acesso à informação, com a necessidade de que as partes interessadas tenham informação em tempo hábil e que os operadores divulguem com transparência as informações associadas à disposição de rejeitos. Em relação à necessidade de redução dos riscos da disposição de rejeitos, que é o tema principal aqui da minha palestra, a parte de minimização de riscos na disposição é tratada com destaque nesse padrão global, em vários dos princípios nos tópicos. No primeiro tópico, no tópico 1, o princípio 2 cita integrar as informações sociais, econômicas, ambientais e técnicas para selecionar o local e as tecnologias para minimizar o risco de ruptura das estruturas de rejeitos. Lá no tópico 3, no princípio 5, desenvolver um projeto robusto que integre a base de conhecimento e minimize o risco de rupturas em todas as etapas do ciclo de vida das estruturas de rejeito. No princípio 6, adotar critérios de projeto que minimizem os riscos. E no princípio 7, construir e operar as estruturas de rejeito para minimizar os riscos. Como que, então, nós podemos minimizar os riscos da disposição? A água é o agente instabilizador, é o agente que eleva o risco, atuando tanto no incremento da probabilidade da ruptura, quanto na consequência. Se você tem uma estrutura de disposição de rejeito com rejeitos saturados dentro do reservatório, você provavelmente vai ter uma linha freática mais elevada no maciço. As condições de estabilidade, quando comparadas a uma mesma situação com os rejeitos desaguados, são piores. E no caso de uma ruptura, obviamente, as consequências, a mancha de inundação, no caso da liberação de rejeitos saturados, é maior. Então, a principal técnica para a redução dos riscos é o desaguamento dos rejeitos. A Pimenta de Ávila é uma empresa pioneira em tecnologias de menor risco na disposição de rejeitos, atua desde 1992 em estudos e projetos de secagem de rejeitos finos, desde 1997 em estudos e projetos de empilhamento drenado de rejeitos granulares e, a partir de 2011, em estudos e projetos de rejeitos filtrados. Eu vou contar um pouco aqui de algumas experiências
relacionadas a essas tecnologias. Nesse slide, a gente vê o exemplo do empilhamento drenado da cava do Germano. Essa tecnologia de empilhamento drenado ela é adequada quando o rejeito tem uma permeabilidade suficiente para permitir a drenagem dessa água por gravidade. Então, os efeitos da gravidade e a alta permeabilidade do rejeito permitem que o rejeito lançado, ele é lançado ainda saturado, mas algum tempo depois do lançamento, em função dessa capacidade de drenagem do rejeito, esse rejeito seca, adquirindo capacidade de suporte para a entrada de pessoas e equipamentos, e assim sucessivamente ocorre o empilhamento. Nessa outra imagem aqui, a gente vê um outro exemplo de empilhamento drenado, em que, já em processo final, antes do fechamento, você vê uma correia transportadora apoiada sobre o talude, evidenciando a grande capacidade de suporte que essa estrutura atinge depois da drenagem, né, da drenagem dessa água que está ali no rejeito, logo após o lançamento. E nessa outra imagem, já uma pilha, essa pilha de rejeitos, né, já com os taludes revegetados e a drenagem superficial implantada. Um outro exemplo é a disposição com ciclos, com rodízio de lançamento e secagem de rejeitos finos. Você normalmente utiliza ou um espessador ou um tanque de espessamento para trazer esse rejeito para um teor de sólidos da ordem de 20% a 30%. Essa lama lançada nesse slide está com a consistência, com teor de sólidos, cerca de 30%. É importante esse espessamento inicial para que o rejeito, no lançamento, ele tenha um ângulo de repouso que permita o escoamento fácil da água sobrenadante proveniente do processo de sedimentação. Então, o rejeito ele é lançado, ele é submetido à secagem, ocorre infiltração e, na medida que você lança outras camadas sobre aquelas camadas que já foram ressecadas, ocorre ainda o adensamento por peso próprio. Aqui nessa outra imagem, a gente vê esse processo em estágio intermediário e aqui nessa foto já um processo bastante avançado de secagem. Essa técnica auxilia no fechamento por permitir a entrada de pessoas e equipamentos para as atividades de revegetação, para o fechamento da estrutura. Um outro exemplo é a disposição de rejeitos filtrados. A Pimenta de Ávila atua desde a fase de estudos pré-conceituais, estudos de viabilidade. Normalmente as empresas fornecedoras de filtro prensa fornecem estruturas com dimensões em escala piloto para gerar uma quantidade de tortas suficiente para que seja possível a execução de testes piloto, testes experimentais. Nesse caso, a gente tem o rejeito seco, né, próximo da umidade ótima, tornando possível o manejo com equipamentos de terraplenagem convencionais, o espalhamento e a compactação. Quando você, então, faz os testes iniciais, né, com esses filtros piloto, você pode testar o ângulo de repouso da pilha desse material solto, pode fazer testes de espalhamento e compactação, coletar blocos desse material compactado para levar para o laboratório e aí obter parâmetros para o projeto. Por exemplo, o ângulo, né, da pilha da pilha de rejeito filtrado, qual ângulo que você vai adotar no projeto. Nessa outra foto, já é uma escala real de uma pilha em operação. Esse material seco, né, próximo da umidade ótima, sendo lançado, descarregado, o trator de esteira espalha e promove a compactação. E aqui também mais uma imagem mostrando o processo de espalhamento e compactação desse material. Então é um cenário muito diferente daquele de uma barragem contendo rejeitos saturados. Aqui nós temos um rejeito seco, em que é possível compactar e formar uma pilha com um ângulo elevado. Então, considerações finais. Sem dúvida, o desaguamento de rejeitos é a técnica mais eficiente para a redução de riscos do sistema de disposição. Empilhamento drenado para rejeitos granulares
espessamento com secagem, filtragem. Principais vantagens desses métodos: menor risco, maior vida útil para aquela mesma área, né? No mesmo footprint do projeto. Você vai dispor uma maior massa, né, de material, maior facilidade no fechamento, menor necessidade de monitoramento no longo prazo. A utilização desses métodos tem sido crescente internacionalmente, principalmente agora depois das recentes rupturas, e a redução dos custos dos filtros prensa tem tornado essa alternativa bastante competitiva e com perspectiva de crescimento. Obrigado pela atenção. Eu passo agora a palavra ao meu colega Adriano, que vai dar continuidade às apresentações. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as tendências mundiais de segurança de barragens. Obrigado pelo IBRAM pela oportunidade. Meu nome é Adriano e vamos lá. No contexto atual, o setor de mineração está em destaque e está precisando agir rapidamente para melhorar o gerenciamento dos cenários atual e futuro. A gente percebe, e isso está muito dinâmico, que após a ruptura de Brumadinho, grandes investidores e instituições internacionais colocaram mais pressão ou maior pressão sobre as mineradoras. Bom, o que acontece? A perda de valor de mercado de uma mineradora como consequência da ruptura de uma barragem de rejeitos, ela é superior ao custo correspondente a um processo de revisão independente da governança bem definido. E como consequência, após a ruptura de Brumadinho também, um grupo de investidores institucionais demandou o desenvolvimento de um padrão internacional para gerenciamento de rejeitos, conforme até já citado pelo João Pimenta. Esse documento está ainda em estágio de rascunho, de draft, mas os principais participantes desse grupo são o ICMM, a ONU, as Nações Unidas, e este PRI, que é uma instituição independente que, na realidade, ela trabalha em função de encorajar os investidores para fazer investimentos responsáveis. Então, aí voltando um pouco ao que o João também falou, dos princípios 4 e 5, a gente deve visar hoje em desenvolvimento de projetos, construção e operação, de forma que tenhamos a presunção de que a consequência da classificação de falhas seja extrema, a menos que essa suposição possa ser refutada. Já no princípio 5, o desenvolvimento de projetos robustos. Isso é o tópico em relação a projeto de construção. Em relação à gestão e governança, a gente tem alguns princípios que a gente gostaria de destacar. No 9, elevar a responsabilidade de tomada de decisão para sistema de disposição de rejeitos com uma classificação de consequências muito alta ou extrema. O 11, estabelecer e implementar níveis de revisão como parte de um forte sistema de gerenciamento de qualidade e risco para todos os estágios do ciclo de vida do sistema de disposição de rejeitos. E o 12º, que é o engenheiro de registro, o Engineer of Record, que é uma função que nós vamos falar um pouco mais adiante. Nós temos como parceiro o Andy Robertson. Em 2017, ele publicou um paper em relação à gestão de risco para barragens de rejeitos. Uma figura interessante que vem desse paper dele é que, para adequada gestão de riscos de uma barragem de rejeitos, a gente tem que somar uma engenharia resiliente e uma gestão resiliente. Então, antes de entrar no desdobramento disso, um conceito que seria bom a gente reafirmar aqui para todos, questão da robustez e resiliência. Então, no caso, a robustez é uma medida das propriedades inerentes à barragem que reduz a probabilidade de falha, ou seja, um projeto muito robusto ele tem uma baixa probabilidade de falha. Já a resiliência é uma característica relacionada à capacidade da barragem e do ambiente que ela está inserida em absorver ou recuperar-se de algum desvio em suas condições normais de operação, sem que isso ocasione sua ruptura. Então, voltando lá ao que a gente vinha falando do paper, como que a gente gerencia o risco, né? Então, com engenharia resiliente e gestão resiliente.
A engenharia resiliente ela é relativamente bem suportada hoje em dia por diretrizes baseadas nas boas práticas de projeto e, obviamente, experiência do projetista ou do consultor. Então, a gente tem guias que contribuem para que esse projeto seja desenvolvido, além de normas, guias que dão diretrizes de boas práticas. Aí a gente destaca o iCode e o CDA, que é o Canadian Dan Association. Em dezembro do ano passado, o CDA publicou, ainda em versão rascunho, um boletim técnico, e ele já destaca algumas novidades, vamos falar assim, em relação a fatores de segurança aplicáveis à barragem de rejeitos, barragem de mineração. Então, já avisando com esse objetivo de termos uma engenharia resiliente, em versão rascunho ainda. Para a gente poder aplicar, no caso, a gestão resiliente, a gente tem que ter uma estrutura clara, com responsabilidades e funções bem definidas, uma equipe com autoridade ou autonomia e capacitação técnica, além de recursos, obviamente. O GBA, que é o Geoprofessional Business Association, ele dá uma sugestão de uma estrutura típica de gestão de recursos adequada. Então, ela está estruturada em três bases. O próprio proprietário, sugerindo um diretor de projetos que esteja envolvido diretamente às estruturas de contenção de rejeitos, obviamente suportado por sua equipe. Uma equipe de revisão externa, aí no caso volta o engenheiro de registro, o Engineer of Records, suportado por sua equipe multidisciplinar, e uma terceira parte também com o objetivo de promover auditorias na estrutura. E, por fim, um board, um Technical Review Board, composto por profissionais de experiência e nível elevado que possam fazer parte desse tripé aí de discussão ou de revisão de tudo que envolve a estrutura de contenção de rejeitos. Bom, no caso específico do Engineer of Records, uma função que tem crescido bastante nas empresas e, inclusive, algumas já implantando no Brasil, nós temos como característica fundamental a necessidade de ter esse profissional pelo fato de que as barragens de rejeitos, como a gente sabe, são estruturas vivas. Suas vidas úteis podem ultrapassar gerações, podem acontecer fusões ou aquisições em que geram mudança de proprietário. Esse profissional e com sua equipe ele tem conhecimento da evolução dos recursos de suporte necessários e, inclusive, também as mudanças nas boas práticas. Só para destacar aqui a importância, o próprio CDA, o ano passado, já fez uma revisão de um documento, de um boletim emitido originalmente em 2014, já introduzindo a função engenheiro de registro, assim como a AMAC, né, a Associação Canadense de Mineração, sendo que neste documento emitido o ano passado, ela já estabelece que o proprietário, ao garantir a segurança de uma instalação de rejeitos, tem a responsabilidade de identificar e manter um engenheiro de registro que forneça orientação técnica em nome do proprietário. Bom, quais seriam as características desse engenheiro de registros e sua equipe, né? Vamos falar assim. Ele tem que ter o tempo, a autoridade e meios para preencher o seu papel. Ele tem que ter o conhecimento do projeto, da construção daquela estrutura e operação da barragem. Ele tem que estar ciente de todas as informações recentes sobre o desempenho da barragem e, acima de tudo, a capacidade técnica e experiência necessárias para esse cargo de suma importância. Ele serve para quê? No caso aqui, alguns benefícios com a introdução desse profissional ou dessa equipe. Gestão de riscos efetiva. A gente tem a manutenção da supervisão da estrutura. Você consegue ter um relacionamento de confiança com a operação. O gerenciamento eficaz de mudanças, o que nos remete também à comunicação aprimorada e controle de documentos, que está ligado também com essa gestão de mudanças, para estar bem registrado. Capacidade de identificar e resolver problemas ou atuar proativamente de tal forma a evitá-los. E, por fim, a equipe dele, que é multidisciplinar, composta por geólogos, hidrotécnicos, engenheiros geotécnicos e outros mais. Essa é uma estrutura típica de gestão resiliente, que vem já sendo praticada, inclusive, por algumas mineradoras e que a Pimenta de Ávila tem experiência já no assunto e também recomenda. Ou seja, você, de um lado, tem a própria mineradora, do outro, as empresas independentes.
a empresa mineradora, como de praxe, o board, conselho de administração, né? O presidente, um gerente geral, um gerente de geotecnia que está responsável pelas barragens, com a sua equipe de operação da barragem, eventualmente também composta por um líder dessa operação. Então, ligado aí ao gerente geral, você tem o board, né, dos profissionais sêniores, 3 ou até mesmo 5 profissionais, que acompanham e dão diretrizes com reuniões eventualmente anuais ou até 2 vezes por ano, revisam todo o projeto, operação e manutenção e monitoramento. E junto ao gerente de geotecnia, o engenheiro de registro, que a gente abordou anteriormente, também em separado, eventualmente, o auditor de segurança de barragens, como a gente tem aí, por exemplo, na portaria da ANM 70389, aquelas inspeções necessárias e que devem ser cumpridas e registradas no SIGBM. E também o projetista, que obviamente vai estar envolvido no desenvolvimento dos trabalhos e na elaboração dos projetos. Bom, era isso, eu agradeço a atenção, eu vou passar agora para o nosso colega Lucas. Ação que tem como objetivo caracterizar adequadamente os potenciais impactos. Né? Esse é um ponto importante. E um outro ponto também que é muito importante, isso que é de responsabilidade do empreendedor e do profissional que for desenvolver o estudo, a escolha da melhor metodologia para a sua elaboração. Ou seja, não existem padrões para o desenvolvimento de estudos de ruptura. Existem, sim, boas práticas, né? Mas o profissional, a empresa de consultoria, tem que estar a par sempre das melhores tecnologias para desenvolver os estudos de dam break. E lembrando que esse tipo de estudo, né, normalmente envolve, né, uma solução caso a caso. Né? As barragens são diferentes, os rejeitos são diferentes, as áreas a jusante também são diferentes. Então, cada estudo de ruptura ele acaba sendo único. Né? Daí também a dificuldade de obter alguma norma, né, que estabeleça padrões para esse tipo de estudo. Mas por que realizar um estudo de ruptura hipotente? O principal objetivo, né, seria a gente, né, primeiramente, delimitar qual que seria a área potencialmente afetada. Isso tem como produto o mapa de inundação. Associado ao mapa, nós precisamos ter algumas características da onda de ruptura, que são relevantes, como, por exemplo, o tempo de chegada dos picos de onda, as velocidades, a duração da inundação. Além disso, também é importante o estudo de ruptura para quantificar o dano, né? Isso já até foi previsto em algumas também o objetivo, né, quando a gente junta isso aí tudo, é preparar as respostas que tem como objetivo salvar vidas. Né? No fim das contas, né, esse é o maior objetivo de um dam break, fornecer informações para a elaboração do PAI, que tem, né, por sua vez, o objetivo de salvar vidas. E a ferramenta que nós temos para atingir esse objetivo é a simulação hidráulica. Então, os avanços tecnológicos nos estudos de ruptura vão nos ajudar a salvar. Nós temos uma legislação que tem evoluído bastante ao longo do tempo, né? Mas o que se percebe, né, é que essas leis, essas portarias, elas têm tido evoluções sempre no sentido de aumentar o nível de detalhe dos estudos de ruptura.
falava em PAI. Já a resolução número 32 da ANM, de maio de 2020, já vai falar de alguns outros pontos. Ela, por exemplo, já fala, né, de modelos hidráulicos 2D, fala sobre o acréscimo de materiais e sedimentos que fala também sobre a caracterização geotécnica que deve ser feito, né, nos materiais que serão considerados no estudo de ruptura. Além disso, ela também realizar o estudo de dam break para barragens com dano potencial alto, médio e também para barragens com dano potencial associado baixo. Então, vamos esmiuçar algumas dessas requisições aí da resolução. Nós temos primeiro, né, o uso de modelos 2D. Aqui eu estou usando como exemplo o modelo REC utilizado para a esse modelo, ele antigamente, né, só tinha uma versão 1D, na qual a gente tem seções transversais de um curso d'água, e a gente pode assumir aí a premissa de que o escoamento é perpendicular a essas seções. Mas agora, né, já tem algum tempo, né, o REC-RAS, ele possui, né, um módulo de 2D, né, que permite que a gente insira o modelo digital de terreno, que vem de uma topografia, e com base nesse MDT, a gente pode definir células, né, nas quais o software faz os cálculos hidráulicos, e aí a gente não precisa assumir premissas de que o escoamento vai seguir a direção do curso d'água principal, né? Pode ser que, eventualmente, né, por ser uma onda de magnitude, o efluente, aí, o material, ele tenha um caminho diferente, né, da calha principal do curso d'água. O REC-RAS, né, que eu mencionei há pouco tempo, ele atualmente só aquoso, mas, né, já está prevista, né, o lançamento de uma nova software que vai incorporar o escoamento de fluidos não newtonianos, né, que seriam as lamas, né. Percebia que o escoamento, né, do material era o escoamento de uma lama, né? Então, a gente não pode considerar, em estudo de dam break, que o material se comporta como água. Esse vídeo mostra muito bem isso, né? A lama, ela tem um escoamento mais lento, né? E quando ela chega aqui mais abaixo, onde tem essa planície, a lama não se espalha tanto quanto a água, né? Chega a um certo ponto em que a lama acaba parando, né? A definição do comportamento vai depender basicamente da concentração volumétrica de sólidos, né? Ou seja, do volume de sólidos sobre o volume total, né, do escoamento. E esse comportamento, o CV, né, que é essa concentração em que o fluido se comporta como um líquido, né, mas a gente tem algumas partículas suspensas. À medida que a gente vai aumentando, né, esse valor de CV, a fração passa a ter mais importância no escoamento, chegando até ao ponto de nós termos para uma concentração volumétrica maior que 50%, né, o escorregamento, que já é um fenômeno que é até mais difícil de ser modelado por conter um volume de água bem reduzido. Lucas, desculpa interromper. Lucas, o seu microfone está dando defeito. Você pode tirar do fone e falar direto do notebook, por favor? Sim. Os fluidos não newtonianos, eles são caracterizados principalmente por dois parâmetros geológicos, né, que são a viscosidade, que vai nos fornecer a resistência ao escoamento quando um fluido já está em movimento, e também a tensão limite de escoamento, que vai nos fornecer
a tensão que deve ser aplicada ao material para que ele comece a se deslocar. E aí, nós temos que essa tensão limite de escoamento, ela acaba podendo ser correlacionada com o percentual de material que sai de uma barragem durante um evento de ruptura, né? A gente já verificou que existe essa relação em alguns estudos de ruptura que a Pimenta de Ávila desenvolveu no ano passado e também nesse ano. E a gente pode elaborar, por exemplo, gráficos como esse, em que a gente tem o volume propagado, né, em função da tensão limite de escoamento do rejeito. E para um determinado reservatório, né, em uma certa condição, nós temos um teor de sólidos do material que vai definir qual é a tensão limite de escoamento para aquele teor de sólidos, né? E daí tem-se o volume propagado para jusante. Então, é importante a gente saber, né, que os estudos de Dunn-Brake não podem ser receitas de bolo, né? Cada barragem, cada cenário de ruptura, cada rejeito, né, se comporta de uma forma. É importante, né, que nesses novos modelos nós tenhamos dados que sejam de qualidade, topografia, geologia, né? Se a gente tiver bons dados de entrada, nós vamos ter bons dados de saída, né, da nossa simulação de Dunn-Brake. Esse assunto de riologia de rejeitos é bastante relevante, mas também é complexo, né? A Pimenta de Ávila elaborou um grupo de estudos sobre riologia de rejeitos, que possui reuniões periódicas, né, nas quais os participantes descrevem, né, os avanços que obtiveram nos seus estudos. E, por fim, né, a gente entender que o objetivo principal do estudo de Dunn-Brake é salvar vidas, né? Então, o estudo de Dunn-Brake ele precisa ser conservador, né? Porém realista. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno. Ô, Bruno, você está no mudo. Obrigado, Adriano. Vocês não pegaram nada que eu falei, provavelmente, né? Então, eu queria só comentar aqui para vocês que o Lucas teve um probleminha no áudio, pessoal, e quem perdeu alguma coisa ou tem interesse aí de rever o que foi falado, a gente pede para entrar em contato com o e-mail que ele colocou no final da apresentação, ou então, ao final da minha apresentação, a gente vai disponibilizar um e-mail de contato, né? Para quem quiser, pode entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, tá? Em qualquer coisa falada durante a apresentação. Eu queria agradecer aqui o Ibram pela oportunidade de fazer essa
Não, a gente não está escutando nada. Não tá me escutando? Não explore aqui, lá na plataforma não. Na live não tá não. Ô Bruno, se você falar no notebook, não é melhor? Estou no notebook, eu vou tentar fazer a apresentação novamente, tá? Eu queria só que o pessoal do suporte confirmasse para mim se o... Acho que foi agora. Fala, Bruno. Tá tranquilo? Estão me escutando? O pessoal do suporte pode me confirmar se tá me escutando? Você pode resumir o princípio, para salvar o tempo que foi perdido aí. Beleza. Agora está funcionando o áudio, Bruno. Está funcionando. Beleza. Então, pessoal, vou falar bem rapidamente. A gente teve algum problema de áudio aqui no meu computador, mesmo a gente tendo testado isso antes. Então, a Pimenta, já há mais de 30 anos de mercado, ela desenvolveu vários trabalhos, né, de avaliação de segurança de barragens, de contrato de due diligence ou avaliações de auditoria. E esses trabalhos, eles demandavam, né, uma quantidade excessiva de horas para organização de documentos e de dados de monitoramento, né? Então, você pega aí barragens com mais de 30, 40 anos de informações, de dados históricos, né, de instrumentos, de leitura de instrumentos, inspeções realizadas, auditorias realizadas durante o tempo, né, histórico de vida daquela barragem, e aí você tinha que juntar isso em uma mesa, demorava aí alguns dias para juntar e reunir todas as informações. Então, de uma necessidade interna da Pimenta de Ávila, né, através do Dr. Joaquim, da experiência dele, a gente começou a idealizar, né, o CISDAN. Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que resume um pouco o que é o CISDAN aí, pela voz do Dr. Joaquim. Eu diria que para cada 1 hora de consulta no CISDAN, ele equivale a 1 dia de trabalho num arquivo em que as informações estão dispersas e espalhadas. Bom, pessoal, isso aí eu diria que... resumo, né, do que o CISDAN é, né? Ele é uma compilação, aí, um centralizador de informações. Então, a gente começou o desenvolvimento desse sistema, né, com uma empresa externa, uma empresa de desenvolvimento de software, e foi para o mercado com esse sistema, né? Então, a gente começou a perceber as dores dos clientes, né, as dores dos nossos auditores. E a gente viu que os clientes, eles precisavam de um sistema que centralizasse todas essas informações de segurança relevantes, né, à gestão de segurança de barragens. Então, a gente estruturou o sistema de maneira a modularizar ele, né, e criar alguns módulos, por exemplo, de estruturas que reúnem todos os dados pertinentes à segurança de barragens, dados técnicos, documentos, informações técnicas, classificação, e colocou nesse módulo. A gente tem um módulo de monitoramento, onde a gente reúne ali todos os dados históricos, né, de leitura dos instrumentos, inspeções, planos de ações, enfim, módulo de auditoria e inspeção de segurança, ações recomendadas, PSB, que é o nosso plano de segurança de barragem, e o risco através da análise de FINEA, né? Então, a partir de um determinado tempo, né, a Pimenta viu que essa demanda era muito grande dos clientes, e a gente constituiu uma equipe interna de programação, né, liderada por mim, além de outros 12 aí programadores que estão na equipe, tá? E um suporte gigantesco da própria Pimenta de Ávila, da própria corpo técnico da Pimenta de Ávila, né? Então, costumo dizer que o CISDAN, ele carrega aí 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência da Pimenta de Ávila e muito mais anos aí do Dr. Joaquim. Então, é um sistema bem completo aí, com muita bagagem, né? Para a gente entender aí o que o CISDAN hoje tem de informação dos clientes, hoje a gente monitora mais de 50 barragens, tá? Aproximadamente 5 mil instrumentos, mais de 2 milhões de leituras e aí aproximadamente 30 mil documentos que compõem aí o PSB dos nossos clientes, tá? Tem cliente nosso aí que tem mais de 15 mil documentos, né? E a gente
A gente preparou ferramentas que organizam essas informações do PSB e geram os seus PSBs de maneira organizada e dinâmica, né? Eu vou mostrar aqui um pouco do escopo do Sysdan, né? A gente tem, então, as informações legais e técnicas, né? Então, documentos, geração de PSB, registros de auditorias, riscos, né? A parte de monitoramento de desempenho, através da instrumentação e indicadores de alertas. Então, o Sysdan tem uma série de ferramentas para fazer o monitoramento e para gerar alertas para os nossos clientes a respeito da saúde dos instrumentos, né? A gente desenvolveu alguns aplicativos, né? Um aplicativo que ele funciona aí tanto para inspeção quanto para leitura, que você pode usar no campo, né? Para coletar dados. Então, em caso de uma inspeção, você consegue traquear aí a rota de fuga do inspetor. Vou só pedir para confirmar, que vocês confirmem para mim que a minha apresentação voltou. Beleza. Então, continuando, pessoal, o Sysdan é um sistema multiplataformas, tá? A gente funciona tanto para desktop, tablet ou celular e para diferentes sistemas operacionais, né? Sejam Android ou iOS, tá? Então, a gente hoje atende todos os tipos de plataformas ou sistemas operacionais para dar maior para o nosso cliente. Uma das telas que eu separei para mostrar aqui para vocês, o sistema tem muita informação, não dá para em 15 minutos resumir um sistema todo, mas a gente tem aqui a tela de monitoramento, onde a gente tem as sessões instrumentadas, tá? Com a planta e o gráfico de leitura histórico daquele instrumento, né? Então, vocês estão vendo aí numa tela só que o Sysdan apresenta para o cliente, a planta identificando onde está o meu corte da seção transversal, a localização dos meus instrumentos e o meu histórico de leitura ao longo do tempo, né? Então, isso dá muita capacidade, melhora a capacidade de interpretação gráfica aí para o avaliador, né? Então, essa é uma das telas do Sysdan. Aqui eu vou falar sobre o aplicativo, né? Então, como eu falei anteriormente, ele está disponível para Android e para iOS. É um aplicativo para inspeções e leitura de campo, né? A gente está incorporando novas funcionalidades para esse aplicativo, como gestão de documentos, gestão de emergência. Então, ele funciona de maneira offline, você vai em campo, faz leitura dos seus pesômetros, dos seus inclinômetros, do instrumento que você quiser e sincroniza essas informações com o sistema web, né? Automaticamente, quem estiver logado no sistema vai receber essas informações quase que em tempo real. Análogo a isso, a gente tem as inspeções que são realizadas pelo aplicativo através de checklists customizáveis, né? Então, o inspetor vai em campo, registra uma anomalia, a gente faz o georreferenciamento daquela anomalia e você consegue visualizar aquilo no sistema web. Então, o que vocês estão vendo aí, pessoal, é uma tela de uma inspeção realizada, né? Um demo aí que a gente fez. Tá passando automático aqui, eu vou pedir desculpa para vocês quando pular, mas o que a gente tem em azul, pessoal,
é a rota do inspetor, então a gente consegue monitorar aí toda a rota que o inspetor realizou durante a sua inspeção, e esses pontinhos amarelos são as anomalias encontradas por ele, né? Então, a gente consegue dar mais confiabilidade à informação que vem do campo, né? Esse aplicativo aí, ele traz mais segurança à informação. Eu vou falar um pouquinho da gestão de emergência. Vou passar o slide aqui para vocês. Esse sistema a gente desenvolveu recentemente, está em fase final de implementação e teste em alguns clientes. O sistema é basicamente a operacionalização do PAI. A gente acredita que o PAI não pode ser só um documento presente ali no seu PSB, né? Então, o que a gente fez? Uma das funcionalidades do sistema é pegar os resultados ali do dam break, então os cenários, as manchas de inundação, e colocar ela no sistema, né? O que a gente está vendo aí em tela é um demo que a gente fez com a barragem da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Isso foi um trabalho desenvolvido pelo Loredo Viane, um colaborador da Pimenta, que ele fez para o mestrado dele. A gente aproveitou as informações que são públicas, né, e fez esse demo aí para essa apresentação nossa. Então, a gente coloca as manchas, coloca as AS, cadastra as propriedades, as rotas de fuga, as placas, cadastra todos os componentes ali do nosso plano de ação de emergência. E a gente desenvolveu um aplicativo dentro do próprio Sisdam que você consegue fazer o cadastramento da população. Então, você vai com esse aplicativo para campo, faz o cadastramento da população e esse dado vai direto para o nosso sistema, tá? Então, tudo isso feito dentro do ambiente Sisdam. A gente desenvolveu um outro aplicativo, antes de falar do aplicativo do indivíduo, é importante falar como que a gente fez a parte de gestão de notificação, né? Como que é feita a notificação? O que a Pimenta e o Sisdam desenvolveram? Então, segundo uma publicação do INA, para um sistema de notificação público, não há uma solução única, né, que atenda a todos os requisitos para uma notificação tempestiva de um incidente ou situação de emergência. Então, o que eu quero dizer? Não há uma solução única, ou só sirene, ou só celular, ou é um conjunto, né? Então, o sistema de alerta público ele deve ser uma mistura dos melhores atributos das tecnologias existentes, adaptadas às demandas particulares de cada país ou território em questão. Então, a partir de uma identificação de uma situação de emergência no Sisdam, o usuário que for habilitado para isso, ele consegue acionar o plano de ação de emergência. O Sisdam notifica as autoridades competentes e a população através de mensagens e chamada de voz com mensagens customizáveis, ou seja, o usuário ele aciona o nível de emergência, seja 1, 2 ou 3, o Sisdam interpreta aquilo, ele pega o fluxo de comunicação e ele comunica a todos os agentes integrantes do seu fluxo de comunicação. E para a população, ele envia notificações de SMS e chamada de voz. Tá? Então, sua população ela vai receber uma ligação reproduzindo uma chamada de voz que você customizou a mensagem. E a gente desenvolveu um aplicativo para a população, tá? Com a indicação da melhor rota de fuga até o ponto de encontro em situações de emergência e evacuação. Então, esse aplicativo ele é fornecido para a nossa... Tem que ir lá em campo de novo, atualização. Pessoal, eu agradeço a oportunidade. Realmente é muito pouco tempo para falar de todas as funcionalidades do Sisdam. O Sisdam é um sistema muito amplo. A gente já tem diversos clientes. E eu vou deixar aqui os e-mails de contato, tá? Do João Pimenta, que foi o primeiro palestrante, Adriano Pimenta, Lucas Jesus e o meu. Para quem quiser entrar em contato, pessoal, tiver alguma dúvida, se não vai dar para a gente responder as dúvidas do chat. E se quiser marcar uma apresentação do Sisdam, é só entrar aí em contato
ou Pimenta de Ávila, ou ligar para a gente, pessoal. A gente está à disposição para fazer uma apresentação ou tirar qualquer dúvida aí em relação ao... Tá? Agradeço aí a todos a participação e obrigado, boa tarde para vocês aí. Agora, espera aí que eles lá Essas coisas são muito improvisadas. Nós tínhamos que ter feito uma apresentação dessa lá na nossa sala. Corrigido os erros todos. Da próxima vez, vai ter que reunir. Não vai dar para ser cada um na sua casa, com a internet que tiver disponível. Né? Tinha que fazer de lá mesmo. Mas, assim, eu acho que foi muito bom. Deu um recado bom. A parte importante perdeu. Na parte do Bruno é muito mais impressionante. É um trem cinematográfico. Oi, Adriano. Joaquim. Oi. Hein? Nós estamos te ouvindo.